Boa noite. Flávia, quando nos conhecemos, e já lá vão alguns anos, tu estavas ligada à matéria, à textura, aos tecidos, às cores, fazias tapeçaria apaixonadamente. E depois, a pouco e pouco, foste-nos surpreendente porque saíste do campo da tapeçaria e dos fios, que de uma maneira muito bonita tratavas, e começaste a afastar-te para o cosmos. Como é que foi isso? Eu penso, eu comecei a fazer tapeçaria a partir do curso da Escola das Belas Artes, não é? Onde eu entrei com 16 anos, e toda a minha vida praticamente esteve ligada às artes plásticas. Penso, quando eu agora olho para trás, que foi o tempo necessário de eu me situar a mim própria e de eu me interrogar para lá das próprias artes plásticas em que eu trabalhava. Eu chamaria um tempo de silêncio. Penso que a linguagem das artes plásticas é uma linguagem de um outro tipo, que não a palavra, obviamente. Neste momento, a palavra é a minha via de expressão e de criatividade. Mas não te falta a matéria, a manipulação da matéria, não, a ligação? Penso que isso é uma forma mais densa de expressão. E eu nunca senti que a tapeçaria me traduzisse totalmente, enquanto que falar do cosmos, falar do universo, levar as pessoas a situarem-se a si próprias, eu tenho um pouco a sensação que esgoto tudo o que eu sou e o que eu não sou, quer dizer, está para lá de tudo aquilo que eu sou, e portanto dá-me um sentimento de liberdade e de abertura a mim própria, ao mundo, maior que qualquer outra forma de criatividade. Diz uma coisa, nós temos connosco o professor Fernando Carvalho Rodrigues, mas eu antes de passar ao professor, e depois eu sei que é difícil sair do professor, gostava de perguntar se tens... qual é a tua ideia da astronomia? Tu achas que se pode considerar a astronomia, ou tu consideras a astronomia uma ciência auxiliar da astrologia? Não, quer dizer, os antigos diziam que a astronomia era a mãe, a astrologia era a mãe da astronomia, não é? Eu considero que este universo é polarizado, obviamente, e que um é o reverso da outra, no sentido que, assim como não há matéria sem espírito, não há astronomia sem astrologia, não há uma relação física sem uma intenção oculta, digamos, tudo funciona em duas dimensões, não é? Portanto, eu diria que a dimensão visível é astronómica e a intenção invisível que rege essa dimensão pode ser inteligida através da linguagem astrológica. Portanto, é indissociável, não se pode separar uma da outra, quer dizer, ambas fazem parte do mesmo universo e ambas se polarizam. Mas são parceiros que não têm convivido ultimamente de mãos dadas. Digamos que conviveram durante muitos largos anos nas próprias universidades, não é? Da Idade Média, não só. A astrologia saiu da universidade no século XVII em Itália, parece-me. Houve um esquecimento, houve uma tónica que hipervalorizou a matéria e o conhecimento das coisas materiais e que, de algum modo, esqueceu a astrologia. Penso que esse esquecimento também fez parte da evolução do tempo. Digamos que os tempos ainda não eram astrológicos como podem ser hoje. Penso que a astrologia volta com uma nova perspectiva. Tu pensares que há tempos que não são astrológicos? Não são no sentido que os homens não estão capazes de lhes dar a dimensão astrológica correta, nesse sentido. Sobre a compreensão do próprio exatamente. tempo. Os que não têm... Boa noite. Boa noite. Diga-me antes de mais, como é que sentiu essa vocação para a ciência? Desde pequenino, torceu o pepino nessa direção? Eu tinha muita habilidade para aquilo, aprendi aquilo com facilidade e tinha mais ou menos a intuição de como é que aquilo funcionava. Aquilo era o que estava subjacente àquilo que me ensinavam. E eu fui sempre um bom aluno, de uma maneira geral, mas fui também normalmente bom aluno, mais ou menos a tudo. Línguas, e às tantas, a gente tem que escolher aquilo que vai treinar-se para ganhar a vida. De modo que resolvi Foi para ganhar a vida ou porque lhe apetecia? Não houve paixão nem fé nessa vontade
nessa sua escolha? Foi Havia. justamente para ganhar a vida? Eu, para ser sincero, era um desafio. Era um desafio para conhecer. E uma coisa que normalmente os rapazes não gostam, que era a filosofia, eu sempre gostei muito daquilo. Porque o ensino era aquilo. Depois havia o resto, que era a vida, que era a Feira da Ladra, o piquenique da Graça para jogar aos bilhares, e havia a vida. A vida não ensino cabia naquilo. A vida era o que estava para além daquilo. Exatamente. Aquilo era o ensino, O ensino. o conhecimento. O conhecimento. E então, como tinha uma certa facilidade em aprender, havia também um certo desprendimento daquilo que estava ali a aprender. Eu lembro-me que, estamos a falar da astrologia, que era a geometria, que era sempre uma coisa que fazia grande confusão. Eu preparava-me para os exames de geometria fazendo uma coisa que era uma espécie de bíblia daquele tempo, que era o Palma Fernandes, toda a gente sabe o que era. Eram os exercícios. E eu fazia o livro, depois voltava a fazer de novo. E tive que inventar desafios para mim. E as línguas eram uma coisa que eu dizia assim, está bem, isso a gente aprende. Depois, o que era o grande desafio? Era fazer sentido com a vida, ver que propósito é que havia nisto. Mas acha da memória que tem dos seus tempos de escola e de liceu, acha que se proporciona e se estimula em Portugal, e vamos fazer genericamente, e eu não sei nunca o que é genericamente, como é que se pode dizer, mas de alguma maneira, curricularmente e a metodologia de ensino, a curiosidade científica, acha? Não, o que achava na altura. Teve colegas que seguiram também consigo, também a partir de uma certa idade. É verdade. Eu tive grandes professores, eu fiz o liceu no Gil Vicente, e tive de facto grandes professores que, enfim, naquela altura ainda despertavam em nós uma grande curiosidade, enormíssima curiosidade. Tive grandes professores de matemática, física e filosofia. A relação eu-tu no ensino acha que é fundamental. É fundamental. E havia uma ocupação de horas no liceu que era razoável. O liceu era reposto como estava e era diferente. E, portanto, às tantas, apareci. Depois tive a sorte na universidade de encontrar professores. Eu sou de uma geração em que a diferença de idades entre os professores e os alunos não era tão grande como tinha sido no passado. E apanhei professores por volta dos 40 anos. O meu professor mais jovem tinha mais de 70 anos. Claro, e era isso já não aconteceu. E então, o que aconteceu foi que, de facto, houve um grande estímulo para uma geração que é a minha geração dos 40 anos, que hoje tem 40 e tal anos, mais perto de 50 talvez, até mesmo, mas houve um grande estímulo para irmos para fazer ciência, engenharia, de uma maneira geral. As letras eram tidas como um campo menor? Não é as letras. Era uma coisa curiosa, porque as letras era uma coisa que a gente aprendia para fazer exames, mas nunca nos era dito que havia lá também uma interpretação do que era o mundo. Olha, e sobre a interpretação de que era o mundo, consultou algum astrólogo alguma vez? Alguém lhe fez o seu tema astral, o tema do nascimento? E o que é que pensa da astrologia? A astrologia é uma invenção do nosso lado do planeta e do outro lado do planeta. É curioso, mas são muito diferentes. Porque, quando ouvimos a Flávia, há um momento no Ocidente em que nós criamos dois mundos. Um é o mundo em que as coisas são criadas. E esse é um mundo superior. E depois o outro, onde são normalmente feitas e que a gente chama o futuro e a vida. E isso é menor. É menor, está-lhe a dar... Nós consideramos, porque consideramos sempre os criadores melhores do que o normal dos personagens da vida. Não é? No Ocidente há essa tradição. E é uma tradição que nos faz ir, muitos de nós, para a ciência. O criador é o que faz passar das trevas à luz. Exatamente. Não é? E há a tentação de demiurgo nos cientistas. Também. De transformarem ser criador. Pois, mas voltando à astrologia... Nós vamos para a ciência para ser criadores. Mas a astrologia, que é decifradora de segredos, que pretende também ser decifradora de segredos. A astrologia é uma grande criação que se baseia nisto. Baseia-se no facto do homem começar por acreditar, eu disse a frase que foi criar a luz, não foi?
Deus não Passar disse das trevas para a luz. Exatamente. É uma coisa curiosa, porque onde a gente vive, veja este cenário que é magnífico, este cenário. Uma coisa, isto é uma obra de arte, este cenário. Muito obrigada. Não, mas é verdade, Agradeço em uma obra nome de arte, do uma arquiteto obra de arte. Graça Onde estão, Dias, que foi quem o de facto, os quem o grandes criou. movimentos modernos. Tem aqui pinceladas de cor, não é? Cor, é a tal luz, não é? Já lá vamos, já lá Depois, à vamos. velocidade da luz, isto fica tudo cinzento. Mas é curioso que Deus, quando criou o mundo, Porque não disse, para si, faça-se o Deus espaço. criou o mundo. Claro, O de mundo certeza, foi criado por de Deus. certeza. Porque houve um criador, já viu? Nós estamos num programa, a Flávia acaba de dizer que se realiza quando é criadora. Houve, em determinada altura da vida, a fazer tapeçaria e depois a fazer astrologia. Mas é a criação. Então, tem que haver uma semente desta coisa da criação. É que se pode chamar É que se pode Deus. chamar Deus. E que para o professor é inequivocamente Deus. E o que Para ele a diz... Flávia, deixe-me perguntar Com à Flávia certeza. já. E para ti, de qualquer maneira, antes de irmos ao problema de Deus, como Criador, aquele que está na mais longínqua origem, aquele que está no princípio dos princípios, mas voltando ao que estive a falar com a Flávia antes, acha que devia haver um reconhecimento académico da astrologia, o tal que se perdeu nos últimos séculos? As universidades, como sabe, são autónomas. E acontece que as universidades inventam coisas para ganhar dinheiro. Agora inventaram uma coisa que é o Não MBA. só. O MBA, está a ver? Gestores. Sim. É uma coisa que agora as universidades fazem. Não é para nada, é para ganhar dinheiro. Aquilo é uma fonte de receita excelente. De modo que houve a determinada altura... Isso é uma visão redutora das universidades, professor. Para além disso, estávamos num campo mais sério, a tentar perceber, do Minha seu amiga, ponto de vista, se a astrologia foi injustamente erradicada da academia. Deus a Flávia disse, já nos vai falar sobre faça-se luz. Mas não disse, nem faça-se espaço, nem tempo. É curiosíssimo. E a gente passa a vida preocupados com o espaço e com o tempo. Mas não há nada em nenhuma religião que diga assim. E Deus disse, faça-se o espaço. E Deus disse, faça-se o tempo. Em nenhuma. Faça-se a luz. E é uma grande descoberta dos homens, que é olhar para a luz, que é as estrelas. Neste planeta, olham para aquilo, ficam extasiados e dizem, aquelas coisas todas estão de certeza a tomar conta de nós. É Depois assim? inventaram outra coisa que ainda é mais sublime, que é a geometria. A geometria. E com a geometria aparece as pessoas de quem eu sou, da Flávia, somos herdeiros intelectuais, que foi a astrologia. Isto são as construções geométricas de alguém que olha sobre nós. Que levou ao Euclides a escrever os elementos, a geometria e os axiomas da geometria. E isto é a base da astrologia, é olhar, ver luz e depois, com geometria, Mas há um ver enquadramento do qual é a conhecimento nossa que vida. nos facilita a abordagem certeza. do universo. Flávia, como é que tu vês este tratamento da importância da luz para o teu olhar sobre emissores de luz? Nessa tentativa de decifrar os segredos do Código Cosmos, não há um bocadinho de soberba na atitude? Digamos que eu estou aqui com uma humildade profunda, quer dizer, nunca estaria aqui se alguma vez me passasse pela cabeça que as coisas que eu digo me pertencem ou que fui eu que as inventei. Eu estou aqui porque aceitei uma ordem que me ensinou que há leis eternas e leis imutáveis e realidades que dinamizam e uma inteligência que dinamiza o mundo. E eu procurei aferir-me a essa inteligência e aferir-me através de um registro gráfico que é este que a astrologia me pôs para eu me conhecer. E como nunca deixou de bater certo, no sentido como há 25 anos que eu estudo astrologia, e como sempre esse registro e essa informação me pontuaram todos os momentos e toda a explicação dinâmica e transformadora dos momentos da existência, obviamente que é por isso que eu acredito nela, não é? E acreditar numa realidade transcendente e vivê-la e testá-la não é uma arrogância. Dar-lhe nome. Não, Eu não era no acreditar, era no imaginar que se pode ser a interpretação, que se pode fazer a interpretação correta, ou Mas se eu pode acho que decifrar nós não segredo, imaginamos, que é um contrariamente segredo primordial. O Sr. Doutor esteve a Desculpa, dizer.
Desculpa, mas eu tenho que dizer isto. A Flávia tem inteira razão no que está a dizer. Mas eu quero que ela ainda tenha mais. Eu Tem tenho mais. que perceber. E não há soberba nenhuma nisto. Eu perguntei, não É. afirmei. Quando se acredita, e quando alguém acredita, é de certeza, naquilo que acredita, tem que ser de certeza uma imagem da verdade. Eu sei, mas o seu E, professor portanto, acha que a ciência também tem essa função de revelar ou desvendar o pensamento sagrado de Deus. E até escreveu textos, pelo menos que eu Que é conheço, que é a alma de a alma Deus. de Deus, que é- Pode ser entendido como uma espantosa soberba da sua parte. Não, Justamente é. a alma de Deus pode ser decifrada por mim. Como eu acredito naquela decifração, é de certeza uma das imagens da verdade. Ora, Uma acreditando das como imagens. ambos acreditam muito no que acreditam, é preciso transmitir isso aos outros. Eu gostava de dizer uma coisa em relação ainda ao que estava a dizer há bocado. Eu considero que não é imaginação interpretar um tema. Considero que é intuição. E intuição é a apreensão de uma realidade arquetípica que está imanente e que nós sintonizamos quando estamos disponíveis e quando estamos receptivos, no sentido de que onde criamos o vazio necessário para que essa realidade venha até nós. Penso que toda a inspiração é assim vivida, no sentido que a inteligência é uma coisa que eu me tenho apercebido ao longo deste tempo, não nos pertence, não é assim algo que a gente mete no bolso. A inteligência é universal, a inteligência é uma vibração cósmica, nós é que lhe pertencemos e captamos-la de acordo com o nosso nível de receptividade. Pode ser trabalhada e desenvolvida, e deve ser Não, o que pode ser alimentada. trabalhada é a nossa receptividade. Portanto, a nossa capacidade de captar frequências cada vez mais altas, que irão fazendo-nos entender coisas cada vez mais vastas, não é? E isso é o nosso trabalho interior de descoberta e de fidelidade a nós próprios. Como parte de um sistema, não nos podemos entender se não entendemos o sistema. Portanto, à medida que nós nos vamos entendendo e trabalhando, é como se fosse um transistor que está a afinar, não é? A estação. Portanto, quando nós começamos a captar e a sintonizar onda curta, a informação vem e nós começamos a perceber as coisas e a intuí-las. E penso que olhar para um tema é intuir uma realidade que está subjacente àqueles símbolos. Aquilo é uma linguagem simbólica que remete para uma outra dimensão. E interpretar um tema é exatamente intuir essa dimensão e revelá-la à pessoa naquele momento que está interessada em saber, não é? Mas para além de... Eu voltando à minha... Isto não é imaginação, era só dizer que não é imaginação. Acreditando... Mas eu não falei em imaginação, nem de longe, Não nem falou, de perto. Não, mas imaginação No sentido no de ser eu a acrescentar qualquer coisa. Claro. Eu penso Não. que quanto menos nós acrescentamos, quanto mais vazio a pessoa faz, vazio interior, a pessoa que interpreta um tema, mais capacidade tem de intuir a realidade que está ali presente. Mas o que nós todos fazemos é intuir. Exatamente. Mas o que todos nós fazemos é criar imagens. E quando eu digo imaginar, não é fantasiar, sentido. é criar uma exatamente. imagem. Mas isso convém E essa explicar, imagem, porque as pessoas têm uma ideia quando a gente primitiva da acredita numa imaginação. imagem, isso é Exatamente. parte da verdade. Mas interessa Exatamente, muito falar exatamente. e saber de ambos a opinião que têm, porque quem tem grandes convicções, como ambos têm, precisa absolutamente de as comunicar, de as partilhar com os outros. Enquanto eu sei que o professor Carvalho Rodrigues o fala constantemente e tem fácil acesso a meios de comunicação social, no caso da Flávia Monsarazzi e da astrologia e dos astrólogos, isso é mais reduzido. E muitas vezes, quando acontece em termos pouco agradáveis. E eu penso que tu tens experiências de algum descontentamento quando os meios de comunicação social, e nomeadamente o mais forte, aquele que nós estamos agora a ocupar como a televisão, faz um tratamento superficial, ligeiro, da astrologia. Penso que neste país há uma certa confusão ainda entre vidência e pessoas que têm dons de prever o futuro e a linguagem astrológica, que é uma linguagem muito rigorosa, que é uma linguagem que leva muitos anos a aprender, a assimilar, a estudar para poder ser utilizada e, portanto, essa confusão pode dar também origem a um descrédito da parte do público e a uma confusão também da parte do público. Acho que a astrologia, como ela agora está
a ser revelado ao mundo, penso ocidental neste caso, que é o, digamos, a ponta, digamos, da evolução de um certo tipo de cultura. Ela está a acontecer por todo o mundo e está a ser respeitada e a ser descoberta e a ser considerada realmente uma referência fundamental. Aqui, e para isso ela tem que ser divulgada e divulgada pelos órgãos de informação. A banalização, por exemplo, na imprensa diária do chamado horóscopo de consulta diária, não contribui para essa menorização, se tu quiseres, que é o fundamento da astrologia? Há uma importância que leva, digamos, a algo que é preciso meditar no facto das pessoas irem ver e ler esses horóscopos, se não os lessem, não os ponham lá, não é? Portanto, se as pessoas os põem nos jornais é porque há um público para eles. E penso que o público para eles é a memória inconsciente e coletiva das pessoas que sabe que é regida por forças maiores que estão escritas nos ciclos cósmicos. Claro que vão ler coisas que não têm interesse nenhum, vão ler coisas que não lhes ensinam nada, mas o importante é que elas sabem que algum dia haverá uma linguagem que vem até eles, que lhes revela a sua relação com o universo e com as forças do universo. É como que uma permanente frustração que faz uma pessoa olhar para o jornal e ver o que não tem que ver, porque não é aquilo que ela vai à espera. Ela não sabe o que vai à espera. Mas em relação à ciência, por outro lado, que tem um tratamento completamente diferente nos órgãos de comunicação social, mas há também uma banalização. Existem duas coisas contraditórias. Uma das conquistas, das descobertas. As pessoas leem os horóscopos porque querem conhecer o futuro. E o Schwarzkopf tinha 50 cientistas a trabalhar para ele porque queria ganhar uma guerra. E há uns anos atrás, o César tinha pessoas que lhe faziam a astrologia. Porque naquele tempo, não lhe valeu. Não lhe valeu porque não seguiu os conselhos. Não seguiu os conselhos. Mas o que acontece é que a astrologia é a resolução geométrica. O Euclides esteve nisto, o Aristóteles esteve nisto, o Arquimedes esteve nisto. E depois, porque havia a concepção de que o mundo era possível resolver com geometria e com os 5 axiomas do Euclides. Mas não fuja do que eu lhe estou a falar. A informação do conhecimento científico. E é a mesma coisa. A banalização de algum tratamento das conquistas sobre as conquistas da ciência. E a ideia que se tem que os cientistas não nos dizem tudo. Não, é ao contrário. Há um homem de ciência que disse uma coisa engraçadíssima, que é assim: aquilo que nós dizemos aos políticos, os políticos não querem ouvir, e aquilo que os políticos dizem foi aquilo que nós não dissemos. E há vários casos disso. Mas nós não vamos poder dizer tudo de qualquer maneira agora, vamos ter que contar o resto, que eu quero absolutamente saber esse resto da sua parte na segunda parte do programa. Até já. Professor, repeguemos no que estávamos a falar antes do intervalo. E esqueçamos, já lá vamos, a esta lindíssima valsa do Danúbio Azul do filme A Odisseia no Espaço. Mas eu estou muito interessada em saber como é que os cientistas gerem os conhecimentos que têm e qual é a fronteira que decide que conhecimentos é que são transmitidos ao público e aqueles que ficam no domínio dos deuses, que neste caso parece-me ser o poder político. Qual é o grau de liberdade do cientista, nomeadamente o que trabalha numa área como a sua, em relação àquilo que o poder político determina? Há segredos de Estado a cumprir?
há segredos de sobrevivência das nações. Isso é claro que existem. E nós estamos organizados assim neste planeta. Não é uma fatalidade, poderá mudar ao longo dos anos. O que acontece muitas vezes é que aquilo que nós sabemos quando aplicamos uma determinada técnica e aquilo que é possível ou que é suscetível de ser dito, a história que depois é contada, é que isto na informação, cada vez que se passa a informação a alguém e esse alguém conta, mete a versão dele. Aquilo que aparece no... Enfim, agora, como temos estas técnicas da televisão que chegam a todo lado, isto não é só o espaço e o tempo que está poluído, não é? Esta coisa da informação também é sujeita a algum tipo de poluição. E há um facto recente. Mas a triagem da informação é uma. Eu estava-me a referir à origem do conhecimento que o cientista tem em determinados campos e que, à partida, sabe que não vai poder revelar. Isso não é angustiante? Já viveu alguma situação angustiante? O senhor que acha e que diz publicamente que, no limiar de uma nova era, que anuncia nos seus termos, o controle democrático da informação científica é uma peça fundamental para a melhoria das condições de vida e para a melhoria do estado da humanidade. Não tenho dúvida nenhuma que, ao longo do tempo, nós inventamos esta coisa que foi o materialismo, que falou a Flávia, não é? Que foi, nós com a técnica vamos dominar a natureza. E depois não foi possível. Temos estas coisas, as ameaças, a fome, a guerra e a peste. Estão aí. Então agora só nos resta uma coisa, é que os cidadãos têm que saber de ciência, não é? Tiveram que votar para saber se entravam na CE. E qual é a sua contribuição? Eu sei, sempre, mas qual é a sua contribuição no posto que ocupa, nas atividades que tem e que tem que dar resposta e a que se comprometeu, qual é a sua contribuição para que isso passe a acontecer? Para já dizer que estamos no limiar de uma grande transformação. Que se não nos mudamos e não criamos alguma sociedade, agora, temporária, do elogio da amizade, vamos ter os 3 cavaleiros do Apocalipse outra vez aí. Mas o senhor acredita que o primeiro é o portador da esperança e que vai ganhar? E vai ganhar, sempre ganhou. Mesmo no universo, isto foi feito. O universo foi feito, na minha versão, com grande criatividade e juntando ao mesmo tempo 2 coisas contraditórias, que é liberdade e destino. Flávia, como é que é? Eu sei que, e não me estou a esquecer do comentário ao filme do Kubrick, que eu gostava de falar com ambos, mas no domínio das profecias, e cada um, quer tu, quer o professor Carvalho Rodrigues, tem de alguma maneira a ideia de que pode enunciar uma profecia, são profetas, entendem-se como profetas. E qual é a tua ideia relativamente a este último ponto que o professor acabou de dizer, que me parece que não é tão distante dele? Penso que a noção de liberdade e destino estão exatamente contidas na astrologia e não são noções contraditórias. No sentido, diziam os orientais, que o destino é consequência das energias que nós transportamos, porque tudo funciona por polaridades, por ressonâncias. Nós emitimos uma vibração e a vida e os outros respondem-nos de acordo com a vibração que nós emitimos. Mas com os teus conhecimentos, o que eu queria era que tu comentasses a ideia desta passagem para uma nova era, porque ambos têm a ideia de que se está a viver o fim de uma era, e o fim do milénio, obviamente, obriga-nos necessariamente a pensar sobre isso. Essa passagem também tem a ver com um novo conceito de liberdade. Eu penso que a liberdade, eu considero que é fundamentalmente a fidelidade à nossa evolução. E a evolução é exatamente o contexto básico do movimento do universo e que a astrologia nos ensina. Penso que a cultura decadente de que nós somos vítimas, não, entre aspas, é uma cultura estática, não ensina às pessoas a que tudo é movimento e a que nada se repete nunca e a que cada minuto tem uma dinâmica de transformação própria que nós temos que saber integrar, não é? E ser livre é saber fluir com essa dinâmica. E em que é que isso esteve ausente no século XX? Porque as noções são estáticas, não há percepção que o universo é movimento e nos arrasta no seu movimento. E que nós estamos a cada momento a ser condicionados por novos jogos de força. E essa noção não existe, porque o homem julga ser o senhor da sua própria intervenção e do seu próprio movimento, não é? Ele está dentro de um movimento muito mais vasto que o condiciona.
E essa é a noção de destino. Só que ele, dentro desse movimento mais vasto, ele pode optar, ir no sentido do futuro ou cristalizar no passado. E também é a sua liberdade. Agora, novos conceitos de liberdade vão surgir, que vão nascer exatamente dessa consciência cósmica, dessa consciência que nós não somos senhores do mundo, que não temos poder absoluto e que estamos dentro de uma ordem poderosíssima e temos que a saber respeitar e saber como é que ela nos integra e como é que nós respondemos. O professor vai mais longe ou mais perto, ou como tu quiseres, se calhar ele define mesmo uma mudança dos tempos, é isso? Uma mudança dos tempos e o anúncio de uma era que, de alguma maneira, só pode ser salva, isto é, só pode ter o sentido mais e não o sentido menos, se estabelecer as regras, um edifício de valores baseado na solidariedade e na amizade. Se a Flávia me desse um bocadinho, a astrologia nasce... Finalmente o professor não tem um bocadinho. Exatamente. É uma vingança. Bem, não, eu estou aqui intimidado, eu fui treinado a ficar intimidado perante as mulheres. A minha mãe treinou-me assim, o que é que vamos fazer? Não, e sobretudo eu disse-lhe que só podia ter muito Não, se pouco fosse tempo. um homem já estava farto de falar. Eu aqui, Ai, mas pronto, não comece, não avance por aí. Minha amiga, eu há bocado falei do Euclides, são grandes homens. Hein? O Fernando Pessoa, o título da mensagem é deduzido. Não lhe apareceu um dia, traz mensagem, não foi. Por acaso até é de um verso da Eneida. Mens sagitat mola. O espírito domina a matéria. E uma das coisas que fez a grande alteração do homem ocidental relativamente à astrologia foi a Renascença, paradoxalmente. Porque até à Renascença, o homem estava no planeta, a pintura era tudo a duas dimensões, já reparou? Tudo a duas dimensões. Portanto, era o mundo a olhar para o homem. E o homem era um ser secundário aqui que as pessoas, que o universo tomava conta dele. Até que a descoberta da perspectiva o iluminou. Exatamente. O Dürer, aquela gente toda, o quinto axioma do Euclides, que é duas retas paralelas nunca se encontram, só no infinito. Com a perspectiva, não é verdade, porque a gente vai tirar uma fotografia a uns carris de comboio. De modo que esta perspectiva que foi inventada no Renascimento retira a construção geométrica do universo e, em vez de ser o universo a olhar para a gente, começa a gente de cá a ter a presunção de comandar o universo. Ou a virar-lhe as costas, que ainda é pior. Não, mesmo comandar, porque era desde o século XIX que nós andamos a ser impingidos que vamos dominar a natureza. É assim que a gente diz, não é? E o senhor, como cientista, tem contribuído para que esse domínio se processe? Não, tenho descoberto que esse domínio não se pode fazer. Porque as grandes descobertas da ciência deste século são os limites da ciência. São 4. Está pessimista em relação à Não, ciência? não, estou extremamente otimista. Aliás, eu sou professor no TEC e olho para aquela gente à minha frente, só posso estar otimista. E acha Porque que a eles ciência sabem produz quais são mais os limites. conhecimento ou pode levar à sabedoria, que é o seu Eu seu acredito ponto? que quando o universo foi criado programado para a sabedoria. E a sabedoria, aquilo que nós hoje temos, são fatias da verdade. E eu pedi a todos que, quando houvesse alguém que acreditasse muito numa coisa, tenham a certeza que essa coisa é uma fatia da verdade. A globalidade da verdade não pode ser só definida por quem tenha muita fé? A verdade é uma versão. É pessoal. Depende de onde se está, como se é. Mas a ciência, muitas vezes, ou na maior parte dos casos, enuncia como tal. Desde os anos 15 e os anos 30 deste século, descobriram que, por demonstração, pela via da ciência, da experimentação, o Heisenberg demonstrou que era impossível chegar à verdade pela experiência. E depois, em 31, há um senhor chamado Gödel que disse: pela lógica também não é possível. De modo que nós ficamos, na ciência, descobrimos neste século, duas grandes limitações. Porque o paradigma da ciência do século XIX é que ia descobrir a verdade. E entramos neste século com um grande otimismo em relação a essa presunção. Mas isso foi bem. Bem que a ciência
tenha descoberto Contribui para os revelar seus partes limites, da os seus limites. E é uma fatia da verdade. Mas isso é um sentimento religioso, quase. Mas diga-me, Mas isto- falemos no seu brinquedo, no satélite, no POSAT. É assim que se diz. É o Passat 1. O POSAT 1. O POSAT 1 contribui para nos dar mais informação, para nos revelar POSAT 1 mais contribui. proximidade da sabedoria. E quem gera a informação do satélite? O satélite é um projeto industrial. Um projeto industrial para criar com os conjuntos de empresas que fez, enfim, engenheiros, mestres e operários treinados que vão E é uma continuar espécie de no negócio. cartão de visitas De de Portugal que quis entrada. absolutamente ter para entrar na comunidade espacial ou não? Na comunidade industrial do espaço e na comunidade espacial. A informação do satélite é de todo o mundo, porque a partir do dia 28 há um tempo em cada minuto, uma fração em cada minuto, que vai ser utilizado por uma comunidade Mas interessantíssima, não é que como são as os televisões, radioamadores. não é como as televisões, temos que ter antenas especiais para utilizar a informação do Isso. satélite? Minha amiga, todos nós temos, que se chamam vista, são os sentidos. E por isso é que cada um tem a sua versão, porque cada um tem as suas antenas. E aquele ditado, quem não sabe é como quem não vê, por isso é que a última Eu sociedade gostava- tem que ser a sociedade da sabedoria. Olha, mas eu gostava muito de ver aquele lindíssimo slide com o rosto de Portugal. Nós hoje temos um bocado de Portugal lá em cima, que olha para o Portugal cá de baixo. E de facto aquele rosto Pencudo. pincudo, Exato. com força, a comandar o Atlântico, mas as portas da entrada do Mediterrâneo. Onde É se uma- passam coisas que o satélite também revela e que nós não saberíamos se não fosse assim. É? Não sabíamos porque é que agora os atuns quando não vão atrás das sardinhas porque não há as enchentes do Nilo que o satélite mostra tão bem. E no Nilo aconteceram as duas coisas fabulosas. A primeira foi que ligou a luz com o espaço. Foi lá que mediram que a Terra, pela sombra de estacas, e foi de lá que começaram a olhar para fora do planeta e mostraram as estrelas. E estas são as vistas pelo nosso POSAT 1. Mas esta primeira imagem do satélite disse-me que continha uma coisa raríssima, que era captar e registar um meteorito em movimento. Exatamente. Aquele Entra por baixo que é da muito imagem. bonito. É um grande susto para o satélite ver passar um meteorito, não é? Mas foi Porque assim pode vir um partir. bom batismo. Foi uma extraordinária sorte. Uma extraordinária sorte e um bom augúrio, era assim que diziam os romanos, que sabiam fazer geometria como ninguém. Olha, do satélite para uma nave há um passo muito grande. Estou-me agora finalmente a reportar à valsa do Danúbio Azul e ao filme Odisseia no Espaço. Eu primeiro gostava de saber de ambos se veem com mais, se são cinéfilos, se vão regularmente ao cinema, se consomem filmes, se gostam de cinema e se estão particularmente mais interessados em filmes de ficção científica. Flávia e professor. Eu gosto muito de filmes de ficção científica. Penso que são menos ficção do que a gente imagina. Penso que há muita realidade que é subtilmente revelada através da ficção, uma vez que as pessoas ainda não têm capacidade de a aceitar ao nível da consciência. Portanto, são vias, eu usaria dizer, quase de preparação para um novo conhecimento. E a literatura científica também, de Penso que a ficção maioria científica da também te literatura interessa. científica, digamos, dentro da ficção, introduz dimensões e níveis de consciência, novas realidades, de que nós vamos a pouco e pouco tomando consciência. E habitua-nos, torna-nos Exatamente, mais a abrir, digamos, para, íntimos com a exatamente, realidade para uma cósmica. maior percepção das coisas, não é? E o professor lê e vê filmes de ficção científica com mais curiosidade que outros? Já Que outros filmes vi de mais, porque às tantas começa-se a perceber que há um paradigma na ficção científica, tirando estes filmes que tiveram como modelo Arthur C. Clarke. Começa a haver uma coisa que é medonha. Como nós inventámos uma sociedade de máquinas,
às tantas, há um paradigma, na grande maioria da ficção científica, que é as máquinas a tomar conta disto. E mesmo a guerra do homem contra as máquinas. Isso é uma denúncia daquilo que está a acontecer no mundo. Também é uma forma de denunciar para as pessoas se prevenirem onde podem chegar. É capaz de ser assim, mas o que eu sei é que os meus sobrinhos garotos, o Pedro e a Ana, querem aquelas naves horríveis, aqueles monstros com os olhos de fora, aquelas coisas incríveis. Há quem tenha a teoria que quanto mais habituados estão a elas, menos fascinados estão pelo poder e o domínio que elas podem exercer. Não, o que me parece é que a realidade hoje é mais forte que a ficção científica. É mais forte. Mas toda ela é simbolizada com grande acentuação. Eu da ficção científica tenho dois grandes paradigmas. Um é este, do filme, que é nós fomos criados para uma sociedade que é da sabedoria, que é o menino que nasce nas estrelas. E a outra é uma imagem do Arthur C. Clarke, que é uma imagem de poesia que tem a ver com uma grande transformação que se pode operar em nós, que é, em vez de ir à noite namorar e ver pôr o sol, que é morrer, em vez disso vão para um lugar alto e em vez de se focarem no disco de sol, abranjam todo o horizonte e em vez de ver o sol pôr, vejam a terra a nascer. Mas eu, sobre nascimento, pedi à Flávia, que teve a delicadeza de aceder ao meu convite, para fazer o tema do nascimento desta série de programas que é o Quem Fala Assim. Eu gostava que ela nos explicasse o mais rapidamente que pudesse a que conclusões é que chegou. Convencionámos que o dia de nascimento do programa seria o primeiro programa, o dia em que o primeiro programa foi emitido, que foi dia 28 de janeiro, às 20h30 da noite, em Lisboa, que é de onde é emitido o programa. Mas a Flávia foi mais longe e entendeu que, uma vez que este programa, que é o terceiro da série, o da nossa conversa, foi o primeiro a ser gravado, ela entendeu articular justamente os dois temas, como se houvesse duas datas. E é isso que ela nos vai contar. Primeiro, tenho que dizer que o que se possa dizer sobre um tema ligado a uma circunstância não é muito. Obviamente que é uma informação muito mais reduzida do que analisar um ser humano e toda a sua dinâmica interior, psíquica, etc. Portanto, eu vou dar uma tónica muito, muito generalizada, não é? Acontece que, de facto, há aqui o tema do dia de hoje, que é um tema lindíssimo. Que hoje foi 17 de janeiro. Pois, portanto, que é um tema com o Sol em Capricórnio, com os planetas todos ainda em Capricórnio, como estavam quase todos, só o Mercúrio é que já está em Aquário, como estavam no dia 11, quando foi o grande alinhamento dos planetas, e estão aqui, a esta hora, na Casa 9, que simboliza a casa da nova informação, a casa dos novos valores, a casa que corresponde à informação, que nos dá uma visão universal, que nos leva a transcender o âmbito da racionalidade, que nos leva a integrar as coisas ao nível do ideal e, portanto, ao nível da emoção, onde nós nos podemos identificar como um todo. Portanto, a informação que nos dá, de algum modo, o sentido da vida. E os planetas estão aqui, o que significa que há uma intenção de produzir algo que vai ensinar uma nova maneira de ver o mundo. Não é? E o Saturno no meio do céu está a confirmar, em Aquário, a confirmar esse tempo, que é o tempo onde nós neste momento estamos. Só que o Saturno está em quadratura a Plutão. É um tempo onde há uma resistência que vem de toda uma estrutura social e uma mentalidade criada em função do poder, em função da afirmação do homem contra o homem, em função de um separatismo individualista excessivo e redutor, digamos, daquilo que há em comum e obviamente que é uma resistência incrível a toda esta proposta, não é? Estivemos preparados a fazê-la durante a gravação. Há aqui uma lua que é, digamos, ao mesmo tempo a alma do programa e a sua insegurança em Carneiro, que é o signo também do pioneirismo, das iniciativas, das coisas que vão começar. Portanto, há uma certa insegurança e, ao mesmo tempo, uma proposta de nova informação. É um tema muito bonito e com potencial riquíssimo. Agora, é engraçado ver o tema do dia em que vai para o ar, que é um tema
também com Vai para o ar potencial o primeiro programa incrível, desta série. porque é aquário e tem nada mais nada menos que 1, 2, 3, 4, 5, 6 planetas em aquário, e com o Urano conjunto com eles. Portanto, é um programa mais ainda definidamente aquariano como proposta, mas com o Júpiter em quadratura ao Sol e em quadratura a Mercúrio. O que é que isso quer dizer? Com confrontações de facto muito fortes de uma, eu diria, de uma dificuldade ao nível da resposta à informação e ao nível até da passagem da informação. Portanto, é um potencial que tem que vencer obstáculos. E há aqui um tempo que é Saturno na casa da relação a dois, portanto, dá a impressão que as pessoas que vêm ao programa e o próprio desenvolver do programa pode talvez definir melhor a identidade do programa como via de nova intervenção. Mas o programa chama-se Quem Fala Assim, justamente, não por eu ser gaga, mas porque os outros não são gagos, no sentido que eles têm, de facto, coisas a dizer que eu entendo muito importantes ser partilhadas com os telespectadores. Eu queria agradecer-vos muito a vossa presença e pedir-vos um bocadinho mais de tempo, porque vamos ver um belíssimo filme. Normalmente estes programas acabam com filmes em animação sobre áreas de ópera. Foi uma iniciativa de que a RTP foi co-produtora, uma iniciativa internacional. E se por acaso já viram os 2 programas desta série que já foram emitidos, repararam que eles têm acabado com uma área de ópera em animação. Pertence a uma série chamada Ópera Imaginária e o autor do filme que vamos ver hoje, que é uma área E Brilhavam as Estrelas, da Totoska, de Puccini, chamava-se José Abel e era português, foi co-inspirador de toda a série e a série é-lhe dedicada. O José Abel queria muito fazer alguma coisa com esta área, porque queria homenagear o personagem que, resistindo à polícia, morre pelos seus ideais. Só que ele, José Abel, com 44 anos, ao acabar de fazer os desenhos belíssimos para esta área, seguiu o brilho das estrelas e partiu, deixando-nos a maior das saudades, mas este presente como despedida. Boa noite.
schon